A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos Davi dando as instruções a Salomão antes de morrer. Salomão, ele tinha uma missão extraordinária para fazer na terra. Deus o usaria, irmãos, para que ele pudesse ali edificar um templo para o Senhor. Não seria fácil a missão de Salomão. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que bem sabem do que Deus já está falando. No início desse vídeo, Deus te entregou missões. Deus te entregou propósitos, Deus te entregou sonhos, te entregou projetos que você olha e diz: meu Deus, eu não tenho capacidade, humanamente falando, de viver esse propósito de Deus. Eu não tenho capacidade de viver aquilo que Deus designou para a minha vida, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: coragem, deiramante de rasto. Se Deus disse que você chegaria, você vai chegar. Se Deus disse que iria te usar como instrumento, Ele vai te usar. Se Deus disse que te capacitaria, Ele vai te capacitar. Grandes homens de Deus precisaram ter coragem na Bíblia Sagrada. E nos dias de hoje não é diferente. Homens e mulheres de Deus, que Deus tem um propósito na vida deles, precisam ter coragem. Você não pode ser uma pessoa que anda com medo. Você não pode ser uma pessoa que não anda por fé, mas que anda por vista. Se você andar por vista, você não vai chegar onde Deus designou. Eu vou repetir para você entender. Se você andar por vista, você não vai chegar aonde Deus te designou. Aqui nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus era uma palavra muito forte. O que Deus tinha com Salomão era uma responsabilidade muito grande. E nós sabemos que quanto mais é dado, mais é cobrado. Muitas vezes nos amedrontamos diante das responsabilidades que Deus traz para a nossa vida. E tem pessoas que estão entendendo essa palavra porque você tem se amedrontado. E você tem dito: meu Deus, como é que eu vou ver esse propósito se cumprindo? Senhor, como é que eu vou ver a conclusão deste negócio se eu me acho tão incapaz? Aqui você observa, irmãos, que perto dos dias ali da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão. E ele fala com ele: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer. Mas você tem uma missão. Eu me lembro das palavras de Deus para Josué. Josué também tinha uma grande missão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o líder, que ele tanto respeitava, que ele tanto amava, que ele aprendeu tudo o que ele sabia, havia morrido, que era Moisés. Então não foi fácil continuar um legado. Não foi fácil viver coisas maiores dos céus para estes homens, tanto para Josué quanto para Salomão. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, os capacitou para que eles pudessem viver o projeto de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa: quem traz a capacitação para você é Deus. É Deus que capacita. E hoje o céu está dizendo para você: eu estou te capacitando. Ah, Senhor, não é fácil. Deus está dizendo: eu nunca te disse que seria fácil. Eu nunca te disse que seria rápido como no piscar de olhos e que você não precisaria se esforçar, não.
Quando Davi ele diz aqui para Salomão coragem, ele está dizendo não vai ser fácil, mas você vai precisar ter a certeza, a convicção e avançar. Hoje o Espírito Santo fala contigo, não está sendo fácil, mas avance. Não está sendo fácil, mas se levante. Não está sendo fácil, mas seja forte. Para viver o propósito, o projeto, os desígnios, os sonhos que Deus designa para a nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Se Salomão deixasse o medo tomar conta dele, se Salomão ficasse olhando para as suas fragilidades, para a sua pequenez, irmãos, ele nunca faria o que Deus mandou. Se nós ficarmos olhando para as nossas fragilidades, nós nunca vamos viver os desígnios de Deus para a nossa vida. Nós vamos ficar a vida toda dizendo, eu sou incapacitada. Eu sou incapacitado, não tem como. E Deus está dizendo, será que eu não sabia quando eu te escolhi da sua incapacitação? Será que eu não sabia que você iria falhar? Que ia ter dias que você ia pensar em desistir? Será que eu não sabia que você não é perfeita? Não é perfeito? Às vezes, irmãos, nós agimos como se Deus fosse pego de surpresa. Eu quero lhe dizer uma coisa, você é pego de surpresa. Você é pega de surpresa, mas Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Ele vê, ele contempla, ele sonda corações, ele sabe do amanhã. Então, se ele te escolheu para uma grande obra, ele não errou endereço. Ele não errou alvo. Você é uma escolha de Deus. Se você é uma escolha de Deus, agradeça. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou é o Deus que te capacita. Não foi Davi quem escolheu a Salomão para construir o templo do Senhor, mas foi Deus quem designou este negócio, essa incumbência para ele. A mesma coisa é Josué. Não foi Josué que pediu a Deus para ser o sucessor de Moisés, não. Deus o escolheu como sucessor. Hoje Deus diz para você, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi e eu não abro mão de você. Agora, irmãos, também tem outra coisa. Não dá para vivermos os propósitos de Deus, os projetos dele com meninice. E é por isso que Davi aqui diz para Salomão, ser homem. Ou seja, você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter maturidade. Sem maturidade não dá, irmãos. Não dá para continuarmos sendo menino na fé, nas atitudes, na forma de pensar. E Deus nos entregar grandes responsabilidades. Por acaso, você pega grandes responsabilidades e você entrega para a criança? E você entrega pra gente que não tem maturidade, responsabilidade, você entrega? Não. Assim Deus faz, irmãos. Ele só nos entrega coisas grandes quando nós realmente somos maduros e sabemos o que fazer com aquilo que ele vai nos entregar. Porque Deus não é um Deus que somente faz promessas aleatórias. Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Então nós precisamos entender uma coisa, Deus fez uma promessa, amém, agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ter a maturidade para viver a promessa dele. Tem muita gente que tem promessa, irmãos. Tem muita gente que Deus quer fazer coisas grandes na vida dele, na vida dela, mas não faz por causa dele, por causa dela. Por causa do posicionamento. Porque não tem maturidade. Porque age como menino. Porque age como menina. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para vivermos o propósito dele com responsabilidade. Declare comigo, eu vou viver o que Deus tem para mim com responsabilidade. Eu vou viver o que Deus tem para mim com responsabilidade. O apóstolo Paulo ele vai dizer que quando ele era menino, ele pensava como menino, agia como menino, se comportava da forma de menino. Mas quando ele deixou de ser menino, ele deixou as coisas de menino para trás. E ele passou a ser homem. Tem fases na nossa vida, irmãos, que nós somos menina, né? As mulheres são meninas, os homens são meninos. Mas chega a fase de adulto.
Chega a fase da maturidade, da responsabilidade e vai continuar agindo como menino? E vai continuar agindo como menina? Aí reclama, Arabaia Candora, Manturabaia. Por que a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida ainda? Por que Deus ainda não fez aquilo que Ele me prometeu? E Deus está dizendo qual tem sido o seu posicionamento? O que você tem feito? Você tem tido maturidade para viver o que eu designei para você? Ou você tem agido como menino, como menina na fé? E eu ainda não posso te entregar o que eu te falei porque você não está preparado. Porque você não está preparado, irmãos. Deus, Ele não vai preparar a promessa sempre esteve preparada. O milagre sempre esteve preparado. Deus prepara a gente para viver. Deus prepara a gente para receber. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que não receberam, não viveram o propósito de Deus por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo. Às vezes, somos nós mesmos, irmãos, que tardamos o que Deus tem conosco. Aí queremos botar a culpa na inveja. Queremos botar a culpa na obra contrária. Queremos botar a culpa na perseguição. Mas às vezes é uma falta de posicionamento nossa. Então é por isso aqui, irmãos, que o rei Davi estava deixando bem claro para Salomão. Você tem que ter maturidade. Você tem que ter responsabilidade. Porque o que Deus tem para fazer por intermédio da sua vida é muito grande. E é bíblico, irmãos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E Davi diz aqui a Salomão: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. E por onde quer que fores. Aqui também parece as palavras que o próprio Deus ele disse a Josué, lembra? Pois é. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda nos caminhos dele. Guarda a palavra. Guarda as direções de Deus. Seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, que os teus planos vão ser bem-sucedidos. Eu sei que às vezes, irmãos, obedecermos às ordens de Deus vai soar como loucura. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que estão entendendo essa palavra porque você tem olhado e tem dito: minha irmã, não tem nexo o que Deus está falando comigo. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender. E às vezes eu não obedeço porque eu não entendo. Aí eu vou lhe dizer uma coisa dos céus. Quem disse a você que tudo que Deus falar você vai entender? Quem disse a você que as coisas dos céus não são mistério? É mistério, irmãos. Tem coisas que Deus vai falar comigo, vai falar contigo e a gente não vai entender, mas nós vamos ter que obedecer. Porque Deus nos chamou para obedecermos. Quando nós somos escolha de Deus, irmãos, para viver um plano, um projeto, um sonho, um desígnio, é Ele quem traz as instruções, porque o projeto é dele, o sonho é dele, o desígnio é dele. Mas nós, seres humanos, por termos livre-arbítrio, muitas vezes queremos fazer as coisas da nossa forma e esquecemos que o sonho, que o projeto, que o propósito não nos pertence. Se não me pertence, não cabe a minha direção. Quem vai trazer a direção é o dono do propósito. Quem vai trazer a direção é o dono do projeto. Muitas vezes não vamos entender o que Deus fala conosco. Muitas vezes não vamos compreender os desígnios de Deus para a nossa vida. Mas Deus hoje diz para você, mesmo que você não entenda, faça tudo como eu te ordeno. Faça tudo como eu te mando. Aqui você vê Davi trazendo instruções para Salomão. Se Salomão seguisse as instruções que Davi entregou para ele aqui à risca, Salomão seria próspero. Salomão seria abençoado. Deus faria coisas grandes e extraordinárias na história dele. Agora ele precisava obedecer. E hoje Deus diz para você: tenho eu coisas grandes para fazer na sua história. Tenho eu coisas grandes para te entregar, para fazer na sua vida, mas você precisa se posicionar. Quando você é dono, portador, de uma promessa de Deus para a sua vida, quando Deus te entrega, você precisa entender uma coisa: quem vai trazer as instruções é Ele. Se Ele botou sonhos no seu coração, Ele vai te dizer o que você precisa fazer para que esses sonhos se cumpram. Se Ele te entregou projetos, Ele vai te dizer o que você precisa fazer.
para que esses projetos venham a acontecer. Não tarde o que Deus tem contigo, mas escute a voz do Senhor teu Deus por intermédio desta palavra. Seja uma pessoa que procura força no Senhor. Irmão, não tenho força, eu estou cansada, já não acredito mais. E Deus está dizendo para você hoje: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu te fiz uma promessa e eu não esqueci. Mas essa promessa não aconteceu ainda por causa do seu próprio posicionamento. Você precisa ter maturidade. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparada. A palavra do Senhor nos diz que Deus enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, irmãos, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos prosperar. Deus vai cumprir a palavra dele, mas ele não vai trazer dores para mim e para a sua vida. A bênção dele vai trazer paz para a nossa história. Aquilo que ele nos prometeu vai se cumprir, mas não vai nos afastar dele. Porque Deus, ele não tem prazer em entregar uma bênção para mim e para você que venha nos afastar dele. O que Deus quer é que estejamos preparados para vivermos aquilo que ele designou para a nossa história. Então é por isso que ele nos molda. Então é por isso que ele diz: tenha coragem, seja obediente, tenha maturidade. Porque eu tenho grandes planos para fazer por intermédio da sua vida. Salomão foi uma escolha de Deus para construir o templo. Deus o havia escolhido e foi Deus que o ajudou, que o instruiu, que o capacitou para que ele pudesse cumprir o que Deus tinha para com ele. É Deus quem vai fazer na tua vida. Agora você precisa fazer sua parte. Você precisa ter coragem. E você também precisa ter maturidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que fala conosco de maneira especial, nos mostrando que precisamos ter coragem. Nós não podemos dar lugar ao medo, mas precisamos ter a certeza e a convicção que foi o Senhor quem nos chamou, quem nos escolheu, e o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor é fiel para para alegrar o nosso coração. Ah, Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor, meu Pai, trouxe a força, trouxe a estratégia, trouxe a vitória para Salomão e ele conseguiu construir o templo, porque o Senhor o instruiu, o ajudou. Assim o Senhor fará na vida do teu filho, na vida da tua filha. Eu creio na tua maturidade, eu creio na tua coragem, eu creio que os teus filhos se levantam crendo na tua palavra, Pai, agindo como homem, agindo como mulher, deixando meninices de lado, infantilidades de lado, para viverem os teus propósitos, pois coisas grandes o Senhor tem para fazer, Pai, por intermédio dos teus filhos que estão me ouvindo agora. E assim como o Senhor foi fiel na história de Salomão, na história de Josué, assim também o Senhor será, Pai, na história dos teus filhos que tem uma promessa tua. Eles só precisam se posicionar e o Senhor fará o restante por eles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja vencido de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o
teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: tenha coragem e tenha maturidade, pois Ele tem pressa em cumprir os propósitos dele na sua história. Foi Ele quem te chamou, é Ele quem traz a instrução, a capacitação e a vitória para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.